Olá, meus irmãos, Shabbat Shalom. E aí, como é que vocês estão depois dessa parada aí de pelo menos uma semana, por causa do congresso que teve aqui na igreja local, congresso que foi no dia 29, 30 e 31 do mês de julho, e que nós estamos aí voltando uma semana. Eu creio que se você está aí, você é daquele que persevera, né? Nós estamos na 7ª aula do estudo de Menorá e os dons do Espírito Santo. Se você não está esquecido, na 6ª aula, lá no final da mesma, nós já pontuamos e preparamos o caminho para falar do Espírito de conhecimento. Lembra? Nós estamos estudando a iluminação proposta pelo azeite que queima nas hastes da Menorá. E ali a Bíblia declara, e nós lemos, estudamos, que o profeta Isaías revelou dizendo que repousaria sobre o descendente de Jessé, o renovo, os 7 espíritos do Senhor, as suas 7 características. E nós temos estudado até o presente momento 5 delas. Entramos na 6ª dela agora e, evidentemente, quero te dar a oportunidade, enquanto estou falando com você, interagindo, aos irmãos que já estão no chat aí, Shabbat Shalom, os irmãos que já estão aí, também te dar a oportunidade para que você possa compartilhar esse link, fazendo esse trabalho que eu tenho tentado fazer do folheto virtual sobre o assunto e por que é importante você colocar nos seus grupos de WhatsApp, no seu grupo se caso tenha, né? Um grupo de pessoas que te seguem no Telegram e aí também no Instagram. Todas essas ferramentas podem ser colocadas à disposição para que outros possam ter a oportunidade de chegar aqui nesse canal que está te sendo útil, porque muitas são as pessoas, você sabe disso, que têm estado às vezes na igreja, mas não têm tido a oportunidade de aprender com tanta clareza o que nós estamos estudando aqui. E eu, estou tentando incentivar você, não só dar o like, não só curtir, e compartilhar, porque é muito importante, é como se de alguma forma nós estivéssemos fazendo um evangelismo virtual, não só para aquele que não conhece o evangelho, mas principalmente para aquele que conhece e que dentro da casa, chamada da casa de Deus, tem se dado muita palha, pouco conteúdo. E como eu disse em aulas anteriores, o trabalho que nós estamos fazendo aqui de forma gratuita, o ensino, dificilmente você ouve esse tipo de ensino, porque você certamente terá que pagar para poder ter esse tipo de ensino, infelizmente. E nós estamos aqui tentando contribuir com o teu aprendizado, tentando alimentar a tua alma e teu espírito, e a única coisa que você precisa fazer é estar clicando nesse link, participando ou ao vivo, ou depois. Eu sei que muitas pessoas não podem, às vezes, participar ao vivo porque estão retornando do trabalho, estão em movimento com seus compromissos, mas eu vejo que muitas pessoas também estudam essa aula no sábado, no domingo, ao longo da próxima semana, e a você que tem estudado, meu muito obrigado, e evidentemente te agradeço muito se compartilhar esse estudo e esse ensino para mais irmãos, para que eles possam ser edificados, ok? Feito essa relevância, dando tempo para as pessoas chegarem aí, para estar conosco online, vamos pegar as escrituras, que é o nosso manual, da onde a gente tira todas as condições necessárias para não errar e para trazer o entendimento das Santas Escrituras de forma muito clara. Então, eu peço a você que abra sua Bíblia lá em 1 de Reis, capítulo 14, ok? Não esqueça, essa é a nossa 7ª aula, da qual estamos abordando, e desejamos, nessa aula, fechar essas 7 manifestações e deixar já a porta aberta para falar da queima da iluminação. É fato que a chama, ela ilumina, que são as manifestações do Espírito, mas essa mesma chama que ilumina, ela queima. E nós queremos mais à frente falar também da queima, que na verdade é os dons trabalhando através das manifestações do Espírito, ok? Bom, feito essa observância, não vamos perder mais tempo, vamos comigo, 1 de Reis capítulo 14, talvez nós vamos falar de uma das manifestações que mais o homem deseja ter em sua vida, porque o Espírito de conhecimento fala da onisciência do Criador. É uma capacidade que somente o Eterno tem, de estar diante dele todo o conhecimento do passado, do presente e do futuro. Ele tem a qualificação de tudo diante dos seus olhos. Uma das manifestações do seu nome na Bíblia é Yahvé Shammah, o Deus sempre presente.
Daí a expressão, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós estaremos estudando aquilo que muitas das vezes levam homens e mulheres dentro da igreja a ficarem impressionados com a revelação. Agora, nunca confunda o espírito de conhecimento com o espírito de adivinhação. O espírito de adivinhação é um espírito maligno de um anjo caído que tenta, de alguma forma, descobrir, através de uma série de características, o que de fato existe na vida de A, de B e de C. O espírito de conhecimento não tenta descobrir nada. Ele, quando revela, é de forma absoluta, perfeita, sem falhas, em toda a sua manifestação. Nós não podemos confundir isso. Hoje existe muita ação maligna passando-se pelo Espírito Santo, tentando fazer adivinhações. E isso não é legal. Nós temos visto aí, no nosso próprio meio, chamado meio cristão, pessoas usando o fato de irem em grupos onde pessoas têm, muitas das vezes, de forma infeliz, revelado sua vida, nas suas páginas de Facebook, no Instagram, e as pessoas vão lá, fazem um estudo de determinadas pessoas e quando vão na igreja convidados, começam a revelar, entre aspas, né, diante de toda a informação adquirida, e muitas pessoas de início começam a acreditar que aquele homem está revelando profundamente, mas depois a farsa aparece. Eu não estou falando disso. Isso é carnal, humano e demoníaco. Nós queremos falar da genuína revelação pura e santa vinda do Espírito Santo. Bom, então se você já abriu 1 de Reis capítulo 14, eu queria ler com você para que você possa entender com clareza essa manifestação que em grande parte, se manifesta por meio do ministério dos profetas. Não quer dizer que não possa se manifestar a outra, até porque o Espírito de conhecimento também trabalha com visões, sonhos, ok? São parte do cardápio dessa manifestação. 1 Reis capítulo 14, conta-se uma história, vamos entrar nela para ver o Espírito de conhecimento atuando. Diz assim, verso 1. Por aquele tempo, o filho do rei Jeroboão, que se chamava Aviã, na nossa tradução comum, Abião, ficou muito doente. Então, o filho de Jeroboão ficou doente. 2. Então, Jeroboão solicitou a sua esposa, levanta-te, veste um disfarce, guarde, veste um disfarce, para não ser reconhecida como a mulher de Jeroboão, e vai a Siló, onde está o profeta Aías, aquele que me predisse que eu reinaria sobre todo este povo. Verso 3. Leva contigo 10 pães, bolos, um pacote de mel, e vai ter com ele. Pergunta o que vai acontecer com o nosso filho, e ele lhe dará a resposta. Verso 4. Assim fez a esposa de Jeroboão. Levantou-se bem cedo, foi a Siló, entrou na casa de Aías. Ora, este não mais conseguia enxergar, porquanto a velhice já lhe havia paralisado os olhos, ou seja, ele não conseguia ver de forma normal, estava impedido pelos seus olhos, que já não fazia o trabalho comum. Verso 5, mas Iavé lhe dissera, mas Iavé, o Espírito do Eterno, pela capacidade do conhecimento, dissera a ele, eis que aí vem a esposa de Jeroboão, que estava disfarçada, ok? Ela estava disfarçada para que ninguém reconhecesse que ela era ela, para te pedir um oráculo, uma palavra, uma orientação, a respeito do filho que está doente. E tu lhe dirás isso e isso. Ela virá fazendo-se passar por outra pessoa. 6. Logo que Aías ouviu o barulho de seus passos, junto à porta, disse, entra, esposa de Jeroboão. Por que te disfarças assim? Pois eu fui enviado a ti com a missão de entregar uma triste mensagem. 7. Portanto, volta e diz a Jeroboão, assim diz Iavé, o Senhor Deus de Israel, eu te escolhi, exaltei entre o povo e te constituí líder sobre Israel, o meu povo. Hoje tirei o reino da família de Davi e o dei a ti. Contudo, tu não tens agido como meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e me seguiu de todo o coração, buscando fazer somente o que era reto aos meus olhos. 9. Mas tem praticado o mal, pior do que todos que foram antes de ti. Chegaste ao ponto de construir para ti outros deuses e imagens de fundição para provocar minha ira e viraste as costas para a minha pessoa. 10. Por isso, farei vir a desgraça sobre a casa de Jeroboão, matarei de Jeroboão até o último dos homens de sua família em Israel, que são capazes de urinar na parede, ser escravo ou livre. Varrerei os descendentes de Jeroboão até o fim, como se varre o esterco, queimando até que não reste mais qualquer vestígio. 11. Dos que pertencem a Jeroboão,
os cães comerão os que morrerem na cidade, e as aves do céu se fartarão com os que morrerem no campo. Assim falou Yahvé. Agora, pois, levanta-te, vai para a tua casa. Quando entrares na cidade, o menino morrerá. Esse texto e essa informação ela é impactante. Primeiro, por toda a narrativa construída. Jeroboão, ele tenta enviar a sua esposa para que a esposa busque informação de que o seu filho, que estava muito doente, poderia viver ou não viver. Só que ele toma uma medida interessante. Ele diz para sua esposa se disfarçar, ou seja, ela deveria aparentar fisicamente não ser ela. E ele achava que desta forma ele podia enganar Deus, né? É uma espécie, aqui, para nós que moramos no Rio, chamado pique se esconde, né? Pique se esconde aqui era uma forma das crianças brincar na rua, jogar uma lata longe, enquanto a pessoa fosse buscar a lata, todos os outros amiguinhos iam se esconder. E era dever de quem foi buscar a lata descobrir onde cada um estava para que ele pudesse, então, vencer a tarefa na brincadeira. Nesse caso, é interessante que Jeroboão manda a esposa dele lançar a lata bem longe e se disfarçar, considerando que quando ela pudesse voltar do seu disfarce, ninguém saberia quem era ela. Fato é de que nós acabamos de ouvir que, apesar de Aías ter problema físico, seus olhos já envelhecidos já não enxergavam de qualidade, como você consegue me ver pela tela ou do seu smartphone ou sua televisão. Aías estava com um impedimento de vista. Agora, o que é incrível, o espírito de conhecimento do eterno Yahvé estava sobre ele. E o Senhor revelou a ele que essa esposa de Jeroboão viria, mas que ela viria disfarçada. E como esse homem estava iluminando nesse nível, quando ela chega à porta, antes de abrir, disfarçada, o profeta diz: ô esposa de Jeroboão, pode entrar. É dessa capacidade que eu estou falando. Capacidade essa que não está restringida só a essa revelação escrita desse acontecimento, do qual você vai verificar que ela recebeu uma dura resposta. Jeroboão, se você estudar, ele foi um homem que ficou comandando as 10 tribos quando foi dividido, permanecendo apenas a tribo de Benjamim e Judá na mão de Roboão, e Jeroboão ficou com as outras 10 tribos e foi para o norte do território de Israel. Mas ele cometeu erros gravíssimos. Dentre eles foi dito, ele criou ídolos, imagem de escultura, de fundição, para que as 10 tribos adorassem, dizendo que esses eram os deuses que os tirou do Egito. E ele inventou também festas a seu bel prazer. No 8º mês do ano, quando não tem festa nenhuma do Senhor, ele inventou uma. Isso pesou grandemente e você viu qual foi a sentença. É a respeito dessa manifestação do Espírito Santo, é que está à disposição de quem batizado pelo Espírito Santo foi, é que nós estamos falando. Essa iluminação ela é simplesmente aterradora, assustadora. Ela traz a quem experimenta grande temor. E olha que nós vamos estudar o temor um pouco mais à frente aí. Bom, feita essa observância, eu queria separar um outro texto para mostrar a você essa manifestação. 2 de Reis, capítulo 6, a primeira leitura eu fiz na King James e agora eu vou ler na Bíblia atualizada Scofield. 2 de Reis, capítulo 6, é outro acontecimento emblemático. Só que agora não é com o profeta Aías, agora é com o profeta Eliseu. Outro grande homem de Deus, cheio do espírito de conhecimento, e a capacidade do sobrenatural estava sobre ele. E isso fazia com que o rei da outra nação e os seus nobres, soldados, comandantes e guerreiros ficassem atordoados com essa capacidade que sobre o profeta Eliseu pairava. Olha o que diz aqui em 2 de Reis, capítulo 6, verso 8. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com os seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Vou repetir. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho, conversando de forma secreta com seus oficiais de guerra, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. 9. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. 10. O rei de Israel enviou tropas àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim salvou, não uma nem duas vezes,
12. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria chamou ele e os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Quem é o X9? Quem que está falando? Quem que está caguetando? Quem está dizendo o que nós estamos determinando fazer em guerra? 12. Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. 13. Ele disse: ide, vede onde está, para que mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. 14. Então enviou para lá cavalos, carros, fortes tropas, e chegaram de noite e cercaram a cidade. Eu nem vou ler aqui a continuidade, porque aqui vai se manifestar mais e mais o espírito de conhecimento sobre Eliseu, mas eu quero ficar com essa narrativa por causa do nosso tempo. Você percebeu a capacidade do espírito de conhecimento? O rei de Ciro estava junto com seus oficiais e conversava no seu gabinete de guerra, só com eles, dizendo: vamos botar a nossa tropa à direita e à esquerda, em cima ou embaixo. E aí Eliseu, com essa capacidade do céu, dizia ao rei de Israel: não vai por esse caminho, nem por esse, porque as tropas da Síria estão ali. O rei da Síria ficou enlouquecido e disse: quem dos nossos está entregando o que nós conversamos? Quem dos nossos está levando para o rei de Israel o que ocorreu? E aí um servo disse: meu senhor, não é nenhum de nós não. É que lá existe um homem de Deus chamado Eliseu. E esse homem de Deus, ele consegue trazer ao rei de Israel o entendimento do que o Senhor fala dentro do teu leito na câmara onde você dorme. Isso é espantoso e simplesmente espetacular. Me faltaria tempo de falar da manifestação desse mesmo Espírito sobre a vida do profeta Samuel, quando o primeiro rei de Israel, Saul, foi buscar, por exemplo, os animais perdidos de seu pai. Ele passava por um local muito próximo à casa do profeta Samuel e disse com seu ajudador que estava ao lado: aqui não vive um homem de Deus, um profeta? Vamos ter com ele. E o texto diz que ele realmente procurou, indagou onde fica a casa do profeta. E quando ele percebeu, ele estava falando com o profeta ou mesmo. E esse profeta disse para ele, com respeito ao que Deus tinha revelado ao profeta, de que ele seria rei sobre Israel, mas falou muito mais. Depois que ele falou tudo isso, ele disse: não te preocupes não, viu? Porque os animais que você está procurando do teu pai já foram achados. É dessa manifestação e capacidade que eu estou dizendo e falando. Sabe o que me impressiona? Essa capacidade, ela está à disposição do homem e da mulher de Deus sincero, dedicado, que busca, que rompe com a carne, com o mundo e com o diabo. Esses homens eram homens excepcionais. Se você quiser ler com mais clareza, por causa do nosso tempo, essa narrativa aqui com respeito a Samuel e Saul e a maneira pela qual Deus revelou, está lá em 1 Samuel capítulo 9, do verso 3 ao verso 20. Então, 1 Samuel 9, de 3 a 20, esse relato demonstrando mais uma vez o espírito de conhecimento, trabalhando e manifestando seu poder através de um instrumento humano. No caso específico, esse homem era o profeta Samuel. Mas eu separei um outro texto aqui também, Atos capítulo 21, para não ficarmos apenas no Velho Testamento. Atos capítulo 21, para até mostrar a você que às vezes a revelação ela vem junto, né? Às vezes com enigma, às vezes com uma metáfora, às vezes com um objeto, que também é a revelação do Espírito de conhecimento. Então, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 21, para que você entenda a história, o apóstolo Paulo tinha conversado com o presbitério em Éfeso, tinha se despedido, estava de rumo a Jerusalém. E Paulo sabia que nessa ida dele para Jerusalém, o Espírito Santo já tinha dito para Paulo que ele passaria por perseguições e até por prisão. E Paulo sabia da sua missão e seguiu o caminho de Jerusalém. No meio dessa caminhada, dessa jornada, vai acontecer algo interessante. Um profeta vai de encontro ao apóstolo Paulo. E eu queria compartilhar com você a manifestação do Espírito de conhecimento por esse profeta. Atos capítulo 21, verso 10 diz, verso 10 ao verso 12. 10. Demorando-nos ali, quem está escrevendo é Lucas, demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. 11.
E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, então ele usou um enigma, ligando com ele seus próprios pés e mãos, ou seja, o profeta pegou o cinto de Paulo e amarrou a mão e o pé juntos. Para isso a gente fazer, tem que estar sentado no chão, né? Ligando com ele seus próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo. Diz quem? O Espírito Santo, pela manifestação da iluminação do conhecimento. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. 12. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós, Lucas se inclui nisso, como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. E aí o verso 13 diz: então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, agora de forma um pouco mais detalhada, o espírito de conhecimento sobre o profeta Ágabo utiliza uma forma figurada, enigmática, amarrando as mãos e os seus próprios pés, dizendo: da forma que eu amarro minha mão e meus pés, farão ao dono do cinto. Ou seja, Paulo a ir a Jerusalém será preso. Paulo indo a Jerusalém será perseguido. E de fato, se a gente ler o texto, a continuidade do capítulo 21, nós veremos que de fato isso ocorreu. Paulo foi preso, como o profeta revelou aquilo que ocorreria dias depois. Perfeito? Então fica claro a questão do espírito de conhecimento. Eu poderia ler tantos outros textos na Bíblia, porque não nos falta essa capacidade, ela é espetacular. Me faltaria tempo de falar a respeito de Isaías, que declarou de forma muito clara: a virgem conceberá e dará luz a um filho. E assim aconteceu o nascimento de Jesus de Nazaré, através de Maria, que não tinha conhecido homem algum. Faltaria tempo de falar de Miqueias, que diz: Belém Eufrata, dando o nome da cidade, de ti sairá o Messias. Ou seja, Belém Eufrata pequena demais para figurar entre as grandes cidades de Israel, de ti virá o Messias. Está lá o profeta Miqueias lançando. Me faltaria tempo de falar do Salmo 22, que dentro do templo o povo cantava e louvava, e no Salmo 22 é descrito a crucificação, a angústia, a aflição de Jesus Cristo na cruz. Me faltaria tempo para falar de tantas outras palavras, como Oséias, que diz: do Egito chamei meu filho. E de fato, Jesus, num dado momento, fugindo da perseguição de Herodes, foi morar fora dos territórios de Israel no Egito e depois voltou para a terra de Israel. Então todas as palavras ditas pelos profetas, quer por música, como nos Salmos, quer por revelação, quer por enigma, quer por sonho, como no caso de Daniel, que revelou Deus a Nabucodonosor por um sonho, toda a história dos governos dentro da terra e da humanidade, como registra Daniel capítulo 2. O que não falar de Daniel 7, onde o próprio Daniel teve uma visão à noite, onde animais saíam de um grande mar agitado. E ali Deus revelou a Daniel todas as sequências de governo de nações que viriam. Então, nós podemos entender que o espírito de conhecimento, repito, é a onisciência do Deus único e poderoso, Santo de Israel, que ao capacitar o homem, faz com que ele seja alguém utilizado, iluminando desta forma sobrenatural. Amém? Feito essa observância, vamos de novo trabalhar como sempre temos feito, áudio e visual. Vamos trabalhar agora usando o nosso slide, e aí a gente coloca aí, ó, espírito de conhecimento. Na sexta característica, temos em destaque o lado da onisciência do Espírito Santo, ou seja, o ato de poder falar de maneira exata e clara a respeito de acontecimentos relacionados ao futuro do homem, das nações e de tudo no espaço chamado tempo, né, o cronos humano. Na criação humana, é a capacidade sobrenatural que muitas vezes, no passado, repousou sobre os profetas, a fim de dar conhecimento de coisas relacionadas com o período, espaço e o tempo. Por isso que fascina tanta gente em querer ter essa capacidade. Sigamos. Meditemos no significado etimológico. O que seria etimológico? Origem, né? Origem. Lógico, estudo da origem. Meditaremos no significado etimológico da palavra em sua língua de origem grega. A palavra aparece como epignose, não gnose, tá? Epignose. Significa o conhecimento pleno,
conhecimento total, é o que Deus tem, pleno, total de tudo. Por isso que o Eterno foi capaz, no livro de Gênesis, profetizar, revelar pelo Espírito de conhecimento, dizendo a respeito do que ocorreria com Eva, com Adão, e disse à serpente: tu rastejarás, comerás o pó, mas saiba de uma coisa, disse o Senhor à mulher: essa mulher do qual você usou hoje gerará um descendente. Você vai ferir o calcanhar, mas esse descendente que virá da mulher pisará a tua cabeça. O Senhor revelou o que haveria de ocorrer quando Jesus de Nazaré na cruz triunfou sobre principados e potestades, os expondo ao ridículo, e deles triunfou. Bom, na sua língua epignose, significa conhecimento pleno. Esta palavra aparece quando se trata de referir-se ao conhecimento que procede do próprio Criador do universo, o Deus eterno. A outra palavra que aparece dando a conotação de conhecimento, neste caso, essa palavra se refere ao conhecimento místico ou limitado do homem, e que muitas vezes, quando mal interpretado, alguns tentam mesclar a fim de iludir aos que buscam um entendimento correto das coisas. Esta palavra é a gnose, né? Então, epignose é o conhecimento pleno, atributo apenas dado à divindade. E a gnose é a tentativa, como muitos fazem, de através de magias, feitiços, pedras, tarô, procurar o conhecimento que muitas das vezes totalmente limitado e muitas vezes enganado por ações de anjos caídos, acabam sendo destruídos em seu engano e mentira. Ou seja, estamos tentando dizer que existe também o conhecimento dado pelas religiões egípcias, existe o conhecimento dado pelas religiões babilônicas, mas todas elas de origem limitada. Não deixa de ser um conhecimento espiritual, não deixa de ser um nível de conhecimento, mas não o conhecimento pleno, como Deus assim o tem pelo seu Espírito. Ou seja, quero falar, em outras palavras, que o atributo chamado onisciência, o conhecimento pleno de Deus, nenhum anjo caído, nenhum demônio tem. Por isso, muitas das vezes, como eu falei anteriormente, eles trabalham com a proposta de adivinhação, ok? Vão acertar um ponto, errar outro, mas não tem a capacidade absoluta da revelação plena. Feita essa observância, para mais um slide iremos, e agora nós vamos olhar a mesma palavra com atributo etimológico na língua original, o hebraico. Bom, no hebraico, conhecer e conhecimento, no hebraico, encontramos o verbo regular, cuja pronúncia pode ser transliterada, e aí está ali, parece um YT, mas de fato não é, mas a expressão seria como Yadam, ou encontramos o substantivo originado do verbo conhecer. Podemos traduzir como conhecimento com a palavra dat. A título de conhecimento, podemos citar o termo usado nos escritos gregos, falamos agora há pouco, o verbo, aí tem aqui a expressão que eu não sei falar grego, com pronúncia, que é mais ou menos a epignose, aqui está gnosko, né? E aí com pronúncia oidá, significando conhecer, saber plenamente. Então, na língua grega é epignose, conhecimento pleno. Na língua hebraica, yadá, que é um atributo somente vindo da parte do Espírito de Yahvé sobre aquele que possui. É essa mesma capacidade que fez João, na ilha de Patmos, ter a revelação de tudo que vai ocorrer, ok? Nos últimos dias, que Deus instituirá novos céus e nova terra, que o Senhor há de julgar a meretriz, a Babilônia, e assim vai, ok? Por isso que a Bíblia é digna de inteira aceitação, porque quem a revelou é aquele que tem todo o pleno conhecimento da verdade. Bom, feito essa observância da língua ou da palavra, continuamos aqui dizendo: não confunda o espírito de conhecimento, do qual estamos falando, com coisas infatuadas, sem interesse, que divergem, que não são absolutas, da mente humana. Pois o conhecimento do qual estamos enfatizando não está ligado nem limitado ao espaço terreno ou espiritual maligno, mas ao que está ligado ao atributo da divindade. É o Senhor Elohim nisto, né? Ao Senhor Elohim. Nisto me refiro à sua onisciência, como falei, ou seja, sua capacidade plena de conhecimento, que nós colocamos e falamos a epignose. Quando analisamos a palavra onisciência em sua etimologia linguística, entendemos melhor o que é o espírito de conhecimento do ponto de vista de Deus. Nós botamos aqui a imagem justamente para dar esse atributo. Separamos aqui
algumas coisas para que você possa entender a dimensão desse espírito e a capacidade que ele tem. Aqui do lado esquerdo teu, tem algumas imagens que demonstram acontecimentos que envolveram a pessoa do Senhor Jesus, o Mestre, Yeshua HaMashiach. E no texto ao lado, nós demonstrando vários versículos que foram descritos por esse espírito de conhecimento, pelo profeta Isaías. Tem ali também citações, se não estão, mas poderiam, do Salmo 22, como eu citei, que com 800 anos de antecedência, 1000 anos de antecedência, o espírito de conhecimento foi capaz de narrar os fatos e eles simplesmente se cumpriram no tempo certo. Então, por que não se maravilhar, colocamos do lado, com o espírito de conhecimento, quando narra com detalhes as características do Messias, citado em diversos momentos. Na Santa Escritura, por exemplo, Isaías 9:6, e a gente pode ler para não ficar só, né, com a citação, já que nós estamos estudando, vamos estudar de forma, né, completa aí. Vamos lá, Isaías capítulo 9, qual foi a palavra dita 800 anos antes de Jesus nascer a respeito dele e se de fato se cumpriu? Isaías capítulo 9, verso 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Outro texto que está aí é Isaías 11, que nós lemos: repousará sobre o descendente, o rebento de Jessé, os 7 espíritos. Outro texto que está aí é Isaías capítulo 61, que fala justamente da capacidade sobre eles de salvar, libertar, restaurar vidas. Olha aqui, Isaías 61 diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar o quebrantado de coração e proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e a pregar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos que choram. Talvez você leia esse texto e diz assim: peraí, pastor, como é que o senhor vai me dizer que o senhor acabou de ler é a interpretação fiel de que isso dito aqui está se referindo a Jesus? Não sei o que eu digo, não. É o próprio Senhor Jesus, quer ver? Vamos lá em Lucas. É Jesus, o próprio Jesus de Nazaré, que faz essa citação. Jesus, após sair da tentação no deserto, segundo o relato bíblico, ele tinha como costume ir à sinagoga. O que é uma sinagoga, pastor? É um local que, na época em que o templo estava derribado e queimado, destruído, os israelitas construíram, para você entender, uma espécie de lugar de reunião, como se fosse uma igreja, né? Existia todo um local onde as pessoas ali liam a Torá e meditavam nela. Lá em Lucas capítulo 4, verso 16, diz assim: indo para Nazaré, onde foi criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo seu costume. Levantou-se para ler. Levantou-se para quê? Para ler. Verso 17. Então lhe deram o livro do profeta, quem? Isaías. E abriu o livro, achou o lugar onde está escrito. Olha só o verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Acabamos de ler o texto agora. Enviou para proclamar a libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os 19, apregoar um ano aceitável do Senhor. Verso 20, tendo fechado o livro, devolveu o assistente, sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fintos nele. Verso 21, então passou Jesus a dizer-lhe: hoje, agora, nesse momento, se cumpriu a escritura que acabas de ouvir. Tá bom? Só com 800 anos de antecedência. Me faltaria tempo, por exemplo, de falar, se você quiser, vá a Mateus capítulo 2. Mateus, ele foi um exímio escritor com a preocupação no seu evangelho de demonstrar que Jesus, Yeshua HaMashiach, é o Messias da profecia. Então ele foi catalogar e olhar cada acontecimento e ligar ao que um profeta falou. Então, como você pega Mateus, ele começa com a árvore genealógica, mostrando que ele, Senhor Jesus, tem todo estabelecido em sua vida, né, a questão relacionada às condições genealógicas do seu nascimento, tanto ligado a Abraão como ligado a Davi. Esses são os primeiros textos. Aí você pode, por exemplo, em Mateus capítulo 2, se você quiser começar de Mateus 2, lá no verso 6 diz assim: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, quem? Israel. E aí você vai lá em Miqueias, se você quiser ir, Miqueias capítulo 5. Será que tem Miqueias aí na sua Bíblia? Miqueias capítulo 5.
Tá certo? O que diz Miqueias capítulo 5, verso 2? E tu, Belém Eufrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. É disso que Mateus está dizendo, que ele cumpriu essa palavra de conhecimento, essa palavra profética. Verso 13 de Mateus 2. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e diz: dispõe-te, toma o menino, sua mãe, foge para o Egito e permaneça lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar. 14. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. 15. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamarei quem? Meu filho. Do Egito chamarei quem? Meu filho. Do Egito chamarei meu filho. Quem é esse que fala do Egito chamarei meu filho? Oséias. Tem Oséias no Velho Testamento? Tá lá, Daniel, Oséias. O que diz Oséias, o profeta? Diz aí no capítulo 11, verso 1. O que diz o Espírito de Conhecimento? Falou Oséias: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Sabe o que me põe perplexo? É quando alguém tem a coragem, como pastor, ou o pastel, eu não sei, você deve definir o que é, dizer que o Velho Testamento é o que já passou, e que importa é o Novo Testamento. Ei, estão coligados. Eles subsistem de forma junta. Se eu não olhar para o Velho Testamento, eu nunca poderei dizer que Jesus é o Messias. Na verdade, o Novo Testamento é o verbo, o pergaminho, a profecia, a palavra de conhecimento que se fez carne e habitou entre nós. Não caia nesse engodo. Esse tipo de pensamento, onde quer nos arrancar o fundamento que vem de origem israelita, tem a ver com a Igreja Católica Romana, não tem a ver com o Espírito de Yahvé. O Espírito do Eterno inseriu eu e você, jambujeiro bravo, na oliveira. Nós somos enxerto. Amém? Não esqueça, todas as palavras proféticas de um governo de 1000 anos será feito em Jerusalém. Jesus, apesar de ser o nosso Salvador e Messias, continua ligado à tribo de Judá. O apóstolo Paulo, apesar de pregar os gentios, ele é da tribo de Benjamim. Ei, as raízes que sustentam a árvore são originalmente de Israel. Não despreze a palavra de Deus para com a nação de Israel. Não caia no engodo dos romanos. Volte para a palavra fiel e verdadeira, qual o Espírito Santo nos revela. Ok? Esse é o Espírito de conhecimento. Mas me faltaria tempo de falar. O texto que nós não lemos aqui, não está diante de você, eu posso voltar com o slide, é Isaías. Talvez seja o texto mais clássico, né? Quando a gente vê Isaías relatando Jesus sofredor na cruz. E ele chama ele de Cordeiro de Deus. E aqui em Isaías 53, onde separou o capítulo inteiro, não vou ler todo o capítulo, vou ler parte dele. Isaías 53:1 diz assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? 2. Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como uma raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos mais, nenhuma beleza havia que nos agradasse. 3. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e deles não fizemos caso. 4. Certamente ele tomou sobre si nossas dores e enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Vamos até aqui? Por que eu vou propositalmente aqui? Todo capítulo narra o sofrimento de Cristo. Mas olha, volta para Mateus. Vamos lá. Jesus cura a sogra de Pedro. E sabe o que Mateus explica quando a cura é feita na sogra de Pedro? Ele relembra esse texto que acabamos de ler. Mateus capítulo 8, verso 14. Mateus 8, 14.
Diz assim: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada ardendo em febre. 15. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou, e ela se levantou e passou a servi-lo. 16. Chegando à tarde, trouxeram muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou a todos os que estavam doentes. Verso 17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo Espírito de conhecimento, por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e a carregou com as nossas doenças. A promessa é válida para mim e para você ainda, para você ser curado por meio dela. Ok? Naquela época, Jesus andava pessoalmente. Agora já está consumado na cruz. Ok? Bom, feito essa observância, voltemos ao slide para passarmos e fecharmos. Separamos aqui dizendo, a palavra onisciência deriva de duas palavras latinas, hominis, que significa tudo, e escientia, que significa conhecimento. A onisciência de Deus tem a ver com seu tempo, quer seja ele passado, presente ou futuro. Capacidade de tudo conhecer, saber, portanto o Espírito de conhecimento é a capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito de Deus ao homem para o mesmo ter o conhecimento de coisas relativas ao espaço e ao conhecimento. Amém? Eu acho que até aqui nós temos uma boa compreensão. E aí separamos como iniciamos, né? Sob a tutela da história ligada a Ananias e Safira. Não vou me deter porque na sexta aula, no final, nós lemos e comentamos. Mas aqui está. Esta característica, o Espírito de conhecimento, não está ligada apenas ao passado ou futuro, mas também ao presente. Como no caso registrado na Bíblia, no livro de Atos, para ser mais exato, capítulo 5, tá? Atos, capítulo 5, a partir do verso 1 até o 11, dos apóstolos, quando Ananias e Safira levaram uma oferta para ser entregue no altar do Senhor, sendo que os mesmos, em oculto, separaram para si parte do preço, supondo poderem esconder algo do Espírito de Deus. E as fotos estão aí, né? Quando eles escondem lá uma parte do dinheiro, faz lá o acordo, e depois vão para perto de Pedro com a cara mais lavada, dizendo assim, a importância é essa aqui. Pedro falou, tem certeza? Tenho, é isso aí. Então tá bom, mentiste ao Espírito Santo. Ele diz, por que Satanás encheu o teu coração e mentiste com o Espírito Santo? E ele morreu por causa disso. 3 horas depois, a mulher dele apareceu e Pedro fez a pergunta, dando a ela a chance de acertar. E ela concordou com a mentira do marido e morreu também. Se você quiser, é só ler Atos, capítulo 5, do verso 1 ao verso 3, e você vai ver o Espírito de conhecimento. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se essa capacidade do Espírito de conhecimento tivesse na grande parte das igrejas, você parou para imaginar como nós seríamos mais tementes? E outra, né? Se a manifestação de Pedro aqui com Safira e Ananias acontecesse em várias igrejas, ia faltar cemitério, não ia? Pensa comigo. Aí eu pergunto, será que a gente quer um avivamento verdadeiro, onde a presença de Deus venha? Porque se a presença de Deus vier, vai vir nesse nível aí. Nada vai ficar oculto. E aí, meu amigo, você, meu irmão, que vive 2 vidas, uma na igreja e outra fora dela, vai ser apanhado. Não pense que às vezes porque Deus não revela, não significa que ele não saiba. Às vezes ele não fala para dar tempo para você mudar e se arrepender. Ok? Eu aqui me refiro ao rebanho que eu sou responsável e presido. Não pense que o Espírito Santo não sabe. Ele tem noção, só que ele espera que você entenda e se arrependa. Eu acho que não tem faltado aqui em nosso meio oportunidades para que manifestações como essa ocorram no meio da Irmandade. Muitas vezes, né, na hora que a gente quer, o Espírito de conhecimento usa-nos e a gente acaba trazendo algo da parte de Deus. Não é somente eu, não. Tem aí também o pastor Kleber, outros que por sua vez se permitem ser usados quando o Espírito Santo se deseja, são capazes de trazer essa palavra de conhecimento. E ela, quando vem, ela vem de forma absoluta e perfeita. E aí, vamos iluminar o Espírito de conhecimento? Ou vamos ficar só como a maioria fica? E não saímos disso aí. Para quem fala muito laba, deve estar pedindo bala, né? Brincadeiras à parte, vamos voltar para o Evangelho como ele é. Sério, real, verdadeiro, onde a iluminação faz nos enxergar tudo de forma clara e de forma perfeita. Bom, feita essa observância, vamos para a última manifestação, que é o espírito de temor. Amém? E nós separamos aí espírito de temor
Nós falamos em aula anterior que eu daria um espaço bom, espírito de conhecimento. Agora estamos indo para a última chama aí, espírito de temor do Senhor. Nessa última e sétima característica, constatamos a condição espiritual dada pelo Senhor através do Espírito Santo para o homem temer o Senhor. Lembra que o temor é o princípio da sabedoria, né? A palavra temor é diferente de medo. Tem gente que confunde, né? Pois no caso do medo, é a ausência da confiança, associada ao desespero em relação a uma pessoa, enquanto o temor é o respeito, a dedicação, a submissão, o amor demonstrado a uma pessoa. É por isso que as diferenças são muito grandes entre essas duas características. Bom, eu podia pegar um texto bíblico para nos ajudar? Podia. O nosso tempo é curto, então eu vou citar, tá bom? Pode ser dessa forma? No livro de Daniel, conta-se que o rei Nabucodonosor, depois de Daniel ter dado tamanha revelação no capítulo 2 de Daniel, ele resolve no capítulo 3 fazer uma grande estátua. E há quem diga que a estátua que ele levantou era muito semelhante a ele. E ele determinou, numa grande festa, que se tocando gaitas e instrumentos, todos os que estavam na festa deveriam se dobrar à grande imagem que ele fez de escultura. E se caso não fizessem, aqueles que não quisessem dobrar os seus joelhos à imagem que Nabucodonosor fez deveria ser lançado na fornalha de fogo ardendo. A história bíblica conta que 3 jovens sábios, temente a Deus, chamados Ananias, Azarias, esses homens, eles eram homens temente a Deus, que viviam no cativeiro da Babilônia, mas tinham grande respeito, grande temor, grande dedicação, a ponto de dizer: Rei Nabucodonosor, se o Senhor vai nos livrar, não temos ideia. Mas uma coisa você pode ter certeza, nós não dobraremos nossos joelhos para fazer com que a tua vontade seja satisfeita. A Bíblia diz que Misael, Ananias e Azarias foram lançados na fornalha acesa 7 vezes mais. Eles preferiam morrer, eles preferiam se jogar na fornalha do que desobedecer uma ordem expressa do Deus eterno. E ela existe. Está descrito em Deuteronômio 5, nos 10 mandamentos, em Êxodo 20. Não farás para ti mais escultura, nem ela se prostrarás, nem darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus zeloso. E eles tinham um temor e um respeito pelo Eterno tão grande que preferiram ser jogados na fornalha do que desobedecer uma direção dada pelo Senhor. É essa capacidade que vem sobre o homem e a mulher que o tem. Temer a Deus, respeitá-lo, acima de qualquer situação, até mesmo diante de situações que possam nos levar à morte. A história define que quando os 3 foram lançados na fornalha, apareceu o quarto lá dentro, e eles não foram queimados. E o quarto que apareceu foi o verbo, a palavra que eles confiaram, ao mandamento que eles arriscaram a vida. O mandamento apareceu para livrá-los e protegê-los. É desse temor que eu estou falando, o mesmo temor que pairava de forma poderosa na igreja do livro de Atos. Porque a Bíblia conta que essa capacidade ela vinha de uma forma tão sobrenatural sobre os apóstolos que eles muitas das vezes ameaçados pelas autoridades, às vezes açoitados pelas autoridades, apanhavam, mas não paravam de pregar o evangelho do reino dos céus. Esse temor, a qual vem sobre aquele que de fato manifesta essa iluminação, leva o homem e a mulher que o tem a ser destemido, dedicado à vontade de Deus, custe o que custar. Para que não fique nas minhas palavras, antes de continuar lendo aqui, eu vou lá em Atos com você, só para ver o registro da manifestação de forma clara e contundente do espírito de temor, que não é medo, sobre a vida dos apóstolos, ok? Vamos lá então? Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, verso 1. Falava ele ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. 2. Ressentidos por ensinarem eles, o povo, a anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. 3. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere, até o dia seguinte, pois já era tarde. Está falando de Pedro e João. 4. Muitos, porém, dos que ouviam a palavra,
A aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. 5. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciões, os escribas. 6. Com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. 7. Pondo-os perante eles, os arguiram. O que podem? Ou em nome de quem fizeste isto? 8. Então Pedro, cheio de quem? Do Espírito Santo, lhe disse: autoridade do povo e anciões. 9. Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo com que foi curado. Era um paralítico que estava no templo. 10. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo o Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. 11. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa sejamos salvos. 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. 14. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. 15. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si. 16. Dizendo: que faremos com esses homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. 7. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los, para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. 18. Chamando-os, ordenaram que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de quem? De Jesus. Mas Pedro e João lhes disse, responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós, outros, do que a Deus? 20. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os ainda, o soltaram, não tendo achado como castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. O temor e o impacto do Espírito Santo na vida deles era tamanho que nem as ameaças podiam pará-los de fazer o que deveria ser feito. Para que a gente não fique perdido no que eu estou tentando mostrar, lembra que eu falei em aula anterior, lá em Atos 2, no mover do Espírito Santo, no dia de Pentecoste, é verdade que idiomas de várias nações foram ouvidas de forma clara por todos, embora aqueles que falassem um único idioma, todos ouviam no seu próprio idioma. Mas algo mais foi feito. Em Atos capítulo 2, verso 41, diz assim, Atos 2, 41, então os que lhes aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. 42, perseveravam onde? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. 43, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Existia temor, essa capacidade, e esse temor fazia com que os apóstolos fossem destemidos. Olha, por exemplo, em Atos capítulo 5, porque a perseguição continuou. Vamos lá, Atos 5. Vou tentar ler aqui pouco, né? Porque se você quiser, o capítulo 5 todo vai mostrar, a partir do verso 17, né? Diz assim no verso 17, não vou ler tudo. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote, todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. 18. E prenderam aos apóstolos e os recolheram à prisão pública. 19. Mas à noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhe disse: ide, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. 21. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, os sumos sacerdotes que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-lo no cárcere. 22. Mas os guardas indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas abrindo-os, a ninguém encontramos dentro. 4. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. 25. Nesse inteirinho alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo ensinando ao povo. 26. Nisto indo o capitão e os guardas os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejado pelo povo. 27. Trouxeram-no apresentando-os ao sinédrio. O sumo sacerdote interrogou-os.
28, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasse neste nome, contudo encheste Jerusalém da vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. 29, presta atenção. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. 30, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós mataste, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. 32, ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. 33, eles, porém, ouvindo-os, se enfureceram e queriam matá-los. 34, mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. Ele disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. 36, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregou cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quanto lhe prestavam obediência se dissiparam e deram em nada. 37, depois desse levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. 38, agora pois digo: dai de mão estes homens, deixais, porque se este conselho ou esta obra vem do homem, perecerá. 39, mas se é de Deus, não podeis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus, e concordaram com ele. 40, olha, presta atenção. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos, bateram neles e ordenaram-lhes que não falassem em nome do Senhor Jesus e soltaram. 41. Eles se retiraram do sinédrio, rindo, se regozijando, por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. É essa capacidade de temor que eu estou tentando lhe mostrar que sobre os apóstolos existia. É bom lembrar que esse apóstolo Pedro, que está nesse nível de temor a Deus e constância e determinação, é o mesmo que diante da criada jurou não conhecer Jesus, tá? Ok? Se quiser, você pode ler o livro de Lucas no Evangelho. Tá certo? Jesus foi preso no Getsemane, foi levado até o Sinédrio, Pedro o acompanhava de longe, e ele foi se esquentar. Estava frio. E uma criada disse: você andava com Jesus, não é? Você é galileu. Ele falou: nunca conheci, eu juro, nunca o vi. Lá era o Pedro sem a capacidade do Espírito Santo. Aqui é o Pedro, 50 dias depois aproximadamente, cheio do Espírito Santo, manifestando um temor tão grande que importa agradar a Deus e não aos homens. E aí? Temos essa capacidade na igreja atual? Ou a igreja se vende por qualquer pedaço de pão? Ou a igreja se vende por qualquer dinheiro, aceitando qualquer coisa, menos temer o nome e a doutrina e a obediência mesma? Pensa nisso, para não ser enganado. Amém? Vamos voltar lá para o nosso slide? Então, como falei, o espírito de temor, né, é dedicação, submissão, amor demonstrado a uma pessoa. É por isso que as diferenças são muito grandes entre essas duas características. Bom, seguindo mais à frente, pergunte a você mesmo o que levou a Misael, Ananias e Azarias, como eu citei, a não se prostrarem à imagem de Nabucodonosor? O que levou Daniel até a cova dos leões? E Davi enfrentar o filisteu Golias? E Jeremias ser fiel em anunciar as profecias de juízo contra a sua própria nação e líderes? Inclusive as profecias de Jeremias levou ele à prisão, tá? Pense, não será o temor que os invadiu e os levou a permanecer fiel na obediência diante do Senhor, pois tinham como superior obedecer a palavra do Senhor? O que você acha? Sigamos em frente? Por certo, a resposta é uma só. Veja, por isso recebemos nós um reino inabalável. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Hebreus 12, 28. É bom notarmos e até frisarmos que aquele que obtém o espírito de temor do Senhor automaticamente tem operando também por meio dos seus membros o espírito de sabedoria, óbvio. Veja o que fala o próprio espírito de sabedoria mediante Salomão. O temor, quando eu coloco Deus e dedico a ele o máximo, ainda que entregue a minha própria vida, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Provérbio 9, 10. Como poderei descobrir se obtive de fato o espírito de temor? O espírito de sabedoria diz: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Não faz negócio com gente corrupta.
Entendeu? Não dá brecha. Aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu as aborreço. Se essas são as características que você tem diante de qualquer relacionamento que você faz, você está cheio do espírito de temor do Senhor. Amém? Guardou a visão, a ideia? Mas se você é do tipo que negocia santidade, negocia com o mundo, facilita para viver a soberba da vida, você jamais passou perto de você, está cheio do espírito de temor. O espírito de temor nos leva a colocar o reino dos céus no centro. O reino dos céus no centro. Como disse Paulo, em nada considero preciosa a minha vida, contudo que cumpra a carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus, de dar testemunho do seu reino e da sua obra. Nós lemos hoje ele dizendo, por que chorais e quebrantando meu coração? Eu não estou disposto só a ser preso, mas até a morrer por esse nome. É dessa capacidade que eu estou falando. Uma dedicação total e plena. Eu vou ler um texto aqui, avulso, só para que você possa entender. Aqui em Hebreus, Epístola aos Hebreus, há um texto muito interessante, que nós podemos compartilhar com você aqui. Aliás, são diversos, né? Mas eles mostram o temor manifestando-se na vida daquele que o tem. Eu vou ler aqui algumas citações para ajudar e vou fazendo referência. Hebreus 11 diz assim, verso 32. E que mais direi ainda? Certamente me faltará o tempo necessário para referir-me o que há a respeito de Gideão. Gideão com 300. Entrou no arraial gritando, pelo Senhor por Gideão. Com cântaro, tocha, fez o inimigo muito maior fugir. Se isso não é temor, não sei. Baraque, Sansão, Jefté, Davi, temor a Deus, enfrentou um homem de 3 metros e pouco, chamado Golias. Samuel, os profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessa, fecharam boca de leões. Quem fechou a boca do leão? Daniel. Verso 34. Quem extinguiu a violência do fogo? Misael, Ananias e Azarias. E escaparam fio da espada. Da fraqueza tiraram força. Fizeram poderosos em guerra. Puseram em fuga exércitos, o quê? Estrangeiro. Agora o texto que eu quero. Capítulo 12. Verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Quem são a nuvem de testemunha? Esse que nós lemos agora aí acima. Essa é a nuvem de testemunhas. Desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhamos firmemente, ou mais ou menos, firmemente, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de quem? De Deus. Aleluia! E eu volto um pouquinho aqui, para você mostrar o que é o espírito de temor. Hebreus 10, verso 35. Hebreus 10, 35. 35, 36, 37, 38, 39. Não abandoneis, portanto, a vossa fé, ou a vossa confiança. Ela tem grande galardão. 36. Com efeito, tens necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. 37. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá, e não tardará. 38. Todavia, o meu justo verá pela fé. E se ele retroceder, se ele ficar com medo, se ele for frouxo, nele não se compraz a minha alma. 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e recuam para a perdição. Somos, entretanto, da fé, da confiança, do temor para a conservação da alma. Amém? É dessa capacidade que se fala o temor. Voltemos ao slide, porque o tempo está aí e ele passa muito rápido. No capítulo 20 do livro de Atos dos Apóstolos, o evangelista Lucas nos fala acerca de um acontecimento na vida do apóstolo Paulo, que retrata de uma maneira clara a operação do espírito de temor, quando o mesmo reúne os presbíteros da igreja em Éfeso e os deixa para par de tudo quanto fez. E aqui é quando Paulo relata dizendo, olha, eu tomo como testemunha que eu fiz tudo o que tinha que ser feito.
Eu protesto diante de Deus do sangue de vocês, porque eu preguei tudo que eu tinha que pregar. Ou seja, ele demonstra um temor tão grande que ele chega a falar diante dos seus irmãos que ele não poderá ser amanhã cobrado por Deus de ter deixado de lado alguma coisa. Pelo contrário, ele fez tudo quanto era possível. Olha aqui, Atos capítulo 20, isso demonstra o temor do apóstolo, que falta muitos líderes hoje que fazem comércio com a palavra. Todos vocês serão cobrados do Senhor. Atos capítulo 20, verso 19 diz: servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas, isso aqui é temor, provações, que pela cilada dos judeus me sobrevieram. 20, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma, verso 20, proveitosa, e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. 21, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. 22, e agora constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Verso 23, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Olha o verso 24, define o temor. Porém, nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contudo que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Isso é temor. Vou cumprir o que o Senhor me colocou para fazer, custe o que custar, preso, com cadeias, não importa, eu temo a Deus. Bom, feito essa observância, sigamos aí. Na verdade, o temor que Paulo tinha a respeito da comissão que recebeu do Senhor era tanta em seu espírito, que o mesmo fez questão de testemunhar na presença de todos os líderes das igrejas, deixando de forma clara e temente a evidência da presença do espírito de temor em relação à obra do Pai, da qual foi encarregado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, como está em Atos 9, 14 a 15. A presença do espírito de temor é a capacitação sobrenatural que leva o homem a realizar o quê? As tarefas do Senhor com toda seriedade e determinação. Está faltando seriedade aí onde você está na igreja? É porque não tem temor. Não importando o preço que seja, pois tudo quanto passemos em aflições poderá, no máximo, nos levar à morte física. Pois a desobediência ao Senhor e a falta de temor em relação aos seus mandamentos e comissões pode nos levar à morte espiritual. Jesus disse algo no qual cremos que o Espírito Santo fez ecoar isso dentro de Paulo, como está em Mateus 10, 24 a 33. Bom, pelo avançado horário, eu vou deixar que você leia, se assim desejar, Mateus 10, 24 a 33, que é o preço, né, do discipulado, o preço de seguir a Jesus. Mas no próximo slide aí, acho que mostra de forma muito clara. É só você buscar a igreja primitiva que morria nas arenas romanas, preferindo obedecer o Senhor do que ter a sua vida livre. E olha que a pressão era grande. Desta forma, é imprescindível obter essa característica da paz de Deus, pois somente através da mesma é que podemos vencer as inúmeras provações e situações que se apresentam diante de nós, a fim de negarmos a fé em Cristo. Quando temos o temor de Deus operando em nós, esse nos faz prosseguir firme diante das adversidades do dia a dia, fazendo-nos permanecer na obediência ao Senhor. Essa imagem aí, ela é bem emblemática, tá? Porque quando você estuda, os nossos irmãos eram colocados diante das arenas romanas e eles eram perguntados: vocês vão negar a Cristo? Porque se vocês negarem, nós poupamos a vida de vocês. Mas se vocês continuarem com essa fé em Cristo, vocês serão lançados aos leões. Sabe qual a escolha que eles faziam? Cristo. Isso é temor. E nada considero preciosa a minha vida. Nada. E olha que a pressão era muito grande. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre essa manifestação na história da igreja, estuda sobre Vívia Perpétua. Estuda sobre isso. Ó, a senha, Vívia Perpétua. Procura isso nos anais. Essa pessoa foi uma pessoa que viveu, uma cristã. Estude a pressão que ela passou, ela não negou, e a pressão foi muito alta. Eu podia falar do irmão Ion, se eu não me engano, não é isso? O livro ficou preso, se eu não me engano, foi de Coreia do Norte ou O Homem do Céu. É o livro, né? O Homem do Céu. Talvez a Rebeca consiga colocar depois aí no finalzinho para você a imagem do livro. Leia o livro. Você vai entender o cristianismo como ele de verdade é. E não esse aí que a gente tem aí só para ganhar dinheiro. Isso aí nunca foi. Vai ficar longe do Espírito Santo estar presente num lugar onde você se vende qualquer coisa. Não estou falando de coisa alta, séria. E nós estamos dando a Bíblia como fundamento.
O espírito de temor capacita-nos para um tipo de atividade totalmente ampla e poderosa a favor do reino dos céus. Cúmplice, buscar o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quero só lembrar você que Pedro, o apóstolo, morreu crucificado de cabeça para baixo. Tiago, a paulada. João, o apóstolo a quem Jesus amava, passou aflições na ilha de Pátimo. Foi jogado dentro de um caldeirão com óleo e azeite fervendo. Pegou? Assim cada um deles viveram. E não negaram a Cristo, porque o espírito de temor, a manifestação estava sobre ele. É essa capacidade que, se o Brasil continuar no caminho que está, eu e você vamos ter que ter. Porque parece que aqueles que estão sob a tutela do governo hoje do país odeiam o cristianismo, odeiam Jesus e odeiam a sã doutrina. Que Deus nos dê graça para andar nas pegadas do Espírito Santo. Ele é o único capaz de nos fazer resistir e ficar firme até o fim. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Olha aí, esse aí é o livro. Como um homem como aquele, nesse livro, né? Acho que é aqui, né? Não, peraí. Assim, né? Como um homem como esse aí, ó, consegue suportar tudo que está no livro só pelo poder do Espírito Santo. Só pela capacidade de temor. Não há como um ser humano vencer todas as adversidades se a presença do Espírito de temor não estiver sobre ele. Eu estou falando do sobrenatural, estou falando do derramaria do meu Espírito sobre toda a carne. Amém? Creio que você entendeu. Eu quero deixar já aberto a nossa próxima aula. Nós vamos falar sobre, após olharmos 7 caracteres do Espírito, fechando com temor, nós vamos falar sobre as lâmpadas. E a lâmpada não no sentido de iluminação, mas da queima. Então vou deixar aqui aberto, vai ser a nossa 8ª aula e talvez a última, tá? Só não vou dizer que é a última, porque a gente vai ver se o assunto vai chegar a esse ponto. Mas vamos tentar trabalhar com uma última aula. Seria 8 aulas sobre a menorá e o Espírito Santo. Olha aí, nas lâmpadas, é lógico que a luz da menorá está intimamente ligada com o azeite, presente nas artes, temos falado isso. Mas a pergunta que surge é, o que esse fogo ou chama representa? Porque uma coisa é a iluminação, outra coisa é a chama que queima. Como no passado a luz do candelabro iluminava o santo lugar, para os sacerdotes trabalharem de maneira correta, gerando um bom serviço, contudo, paralelamente, a ausência dessa iluminação nos faz andar em trevas e, por isso, tropeçamos e caímos e erramos. Portanto, sejamos uma lâmpada cheia do azeite. Aí eu separei aqui o texto, na verdade a Rebeca colocou aí no slide, e eu quero ler para deixar encaminhado. Romanos capítulo 12, ok? Romanos capítulo 12, onde o apóstolo Paulo, de forma como sempre sábia, ele fala com respeito à queima que através dessas manifestações dos 7 espíritos são colocadas, né, a serviço ou a favor do homem ou da mulher que está ao alcance daquela pessoa que está cheia do Espírito ou movida pelo Espírito. Então, Romanos, capítulo 12, verso 6, diz assim, ó, tendo diferentes dons, veja, não estamos falando mais da iluminação do Espírito, mas o dom, a dádiva que o Espírito manifesta. Então, o Espírito de conhecimento manifesta dádivas, dons. O Espírito de sabedoria manifesta dádivas e dons. O Espírito de entendimento manifesta dádivas e dons. O Espírito do Senhor manifesta dádivas e dons. O Espírito de temor, o Espírito de conselho. E nós vamos estar trabalhando sobre esses dons. Então, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar é diferente de ministério profético ou de profeta. Eu posso ter um dom de profecia hoje, manifestar e levar 2 anos para manifestar ou 3. Mas um profeta é função, é ministério, tá? Não vamos confundir. Então, você tem um dom de profetizar, use-a com proporção da sua fé. 7. Se teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensina. Se é encorajar, não precisa dizer encorajar o que é, né? Temor. Haja como encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Se exerce a liderança, e ministre com zelo, e se demonstrar misericórdia, que realize com alegria. Aqui fala dos dons, mas também em Coríntios 12 fala dos dons. Na nossa próxima aula, nós estaremos falando sobre a manifestação dos 7 espíritos, agora com dons, com a manifestação direta que cada um desses 7 espíritos manifesta a favor do ser humano ou do homem. E aí nós vamos ter espaço para cura, milagre, línguas, interpretação de língua. Quando eu tenho línguas, somente línguas sem interpretação, é uma manifestação. Quando eu tenho línguas com interpretação,
Aí já vou para a área do conhecimento. Deu para entender? Nós temos aí várias outras manifestações. Vamos esgotar todas as manifestações de dons que essas 7 características manifestam? Não. Mas falaremos de algumas delas para te orientar, para te fazer entender o quanto você pode, se de fato tem o batismo do Espírito Santo, ser usado e útil ao seu possuidor. Amém? Bom, o nosso tempo eu acho que já se foi. Eu não sei quanto tempo temos aí. Quanto tempo a gente tem? 1h17? Você que está acompanhando comigo e está entendendo até onde nós fomos? Então vamos voltar lá, recapitular. Ó. Ouro batido, lembra? Beleza? A peça é feita de ouro batido. Nós falamos o que representa. Falamos também do azeite que está dentro da menorá. Falamos também da flor de amêndoa, ou a visão clara do que faz parte dessa peça. Depois nós desenvolvemos a iluminação das 7 características. Espírito do Senhor, ok? Espírito de sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Essas 7 manifestações do Espírito possibilita talentos, dons que são manifestos. E esses dons nós vamos estudar na próxima aula. Esses dons estão ligados à característica desses 7 espíritos que se manifestam. Amém? Bom, eu não sei se você até aqui, por favor, coloque aí no chat. Entendeu? Tem alguma dúvida? Por favor, escreva aí nos comentários, porque se você escrever no comentário do vídeo, comentário abaixo do vídeo, eu posso ter acesso e te responder pelo próprio comentário. Tua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas. Mas eu acho que da forma que nós estamos meditando e examinando, está ficando fácil você entender, né? Compreender o que de fato é a menorá e o Espírito Santo. Só uma pergunta para você. A menorá mostra quem é o Espírito Santo? O que você acha? E olha que nós não estamos estudando tudo e nem esgotando o assunto, não. Repito, nós podemos estudar outras vertentes, mas estamos aqui nos abalizando no tema. A menorá e os dons do Espírito. Nós andamos esse tempo todo para falar do que a gente vai falar na próxima aula. Os dons do Espírito, que estão ligados a todo esse processo que nós, de alguma forma, fizemos você meditar esse tempo que aqui se encontra conosco. Amém? Eu queria tentar mostrar a você de que a palavra de Deus ela é extremamente maravilhosa, seu ensino espetacular. Eu acho que com o estudo que a gente está tendo aqui, você passa a ter a condição e a clareza de saber discernir o que é um espírito de engano, o que são demônios e quem é o Espírito Santo. Tá certo? Por favor, entenda, nesses últimos dias é muito importante nesses últimos dias, porque há muito engano nesses últimos dias. O próprio Espírito Santo revelou aos apóstolos que escreveram nas epístolas que nos últimos dias seriam dias difíceis e trabalhosos. Haveria muita doutrina de demônio pela artimanha de homens que induzem ao erro. E a nossa segurança está nas Escrituras. E olhar para a menorá e as suas várias vertentes, como nós estamos fazendo, ajuda-nos a entender pela sombra a realidade de quem é a pessoa do Espírito Santo. Eu poderia aqui estudar sobre as manifestações angelicais movidas pelo Espírito de Yahvé? Podíamos. Podíamos falar sobre os olhos que estão nas rodas, que giram em Ezequiel, que é a onisciência e o Espírito Santo? Podíamos, mas não é o nosso assunto. Até onde nós fomos e até onde nos permite Deus falar, para que não haja dúvida e nem alguém que entre e diga, não, ele inventou isso. Não, tudo quanto estamos estudando está em linha com a Santa Escritura. Eu estou lendo, estudando e mostrando para você, tendo a Bíblia com o manual de observação, de análise, tá certo? Então eu espero em Deus ter contribuído até essa 7ª aula. Ainda teremos mais uma, creio eu, ou mais 2, não sei. Vamos ver se a gente consegue finalizar na próxima aula. Mas eu digo a você, mais uma vez, o que disse no início. Ajuda-nos a divulgar esse ensino para outras pessoas. Está sendo bom para você? Está sendo útil? Eu desde já agradeço por nós conseguirmos até então 554 seguidores. Eu fico feliz porque 554 seguidores são quase 3 vezes o que eu tenho na igreja local. A nossa igreja ela não é tão grande. O pedaço que ela tem, ela já é preenchido. Mas isso nos dá a alegria de poder ser útil a outras pessoas. Nós não estamos ligados a uma denominação. Embora tenhamos um CNPJ, tudo de forma legal. Mas nós estamos preocupados em levar as boas novas do Evangelho a outras pessoas, para que elas possam sair da mesmice, para que elas não sejam enganadas por religiões e por corrupções humanas. Amém?
Tem muita gente hoje mercandejando a palavra de Deus. Tem muita gente hoje usando a fragilidade das pessoas, manipulando pessoas em troca de dinheiro, de bens materiais. Quantas pessoas eu conheço, atendo várias pessoas constantemente, que estão com o coração machucado, já passaram por outros lugares, estão com o coração ferido. Tem muita gente que está com o coração fechado para o sobrenatural de Deus, por tanta coisa que ouviu e não se cumpriu, por tanta profetada. Tem gente que casa por profecia, se divorcia por profecia. Queridos, isso tem ocorrido muito, mas muita coisa no meio tido como cristão. E tudo isso ocorre por falta de fundamento, por falta da Santa Escritura como base para analisar tudo aquilo da qual cremos. Como eu falei no início dessa aula, o espírito de conhecimento que abordamos, muitas pessoas gostam de ficar atrás de pessoas por revelação. Tem muitas pessoas que vão atrás de culto para que Deus possa dizer alguma coisa ou revelar alguma coisa. Nessa ânsia e nesse desejo, acaba ouvindo engano. Você quer que Deus lhe fale alguma coisa? Ele pode lhe falar, é verdade. Deus pode usar um homem ou uma mulher pelo dom de profecia ou pelo espírito de profecia, pela capacidade do conhecimento. Acabamos de ler aqui. Mas ele precisa estar em linha com essa palavra. Ok? A Santa Escritura é o fundamento de tudo. Não dá para crer numa palavra tida como revelação profética quando não tem a Bíblia como amparo, como fundamento, como estrutura. Por isso, tanta gente machucada, tanta gente ferida. Se eu pudesse dizer aqui, eu falaria o quanto eu ouço aí, né? De situações mais estranhas que você pode imaginar. Pessoas que disseram, não, mas eu fiz isso porque o profeta falou, o profeta disse. E nunca se cumpriu. Pessoas se arruinaram. Pessoas perderam o casamento, pessoas estão divorciadas, pessoas estão com a vida desgraçada, porque acreditaram numa palavra que nunca veio do coração de Deus. Por quê? Porque essas pessoas não conseguiram ter discernimento na hora que ouviram. Talvez estavam machucados, estavam afligidos, estavam emocionalmente abatidos, e as pessoas usaram daquele abatimento, daquela fragilidade, para manipular por meio de falsas revelações. Eis que te digo, está no tempo de você abandonar o teu marido. Como é isso? Está no tempo? Que tempo é esse? A Bíblia diz, deixará pai e mãe, unir-se-á, se tornar uma só carne. Homem e mulher que já está casado só pode se separar por 2 motivos clássicos, ou morte ou traição, por meio do adultério. Meu irmão, se você tem um conflito, uma luta, uma dificuldade, o nosso papel é ir até o cônjuge, tem alguma coisa com o teu irmão, vai conversar. O nosso caminho é descer, é se arrepender, pedir perdão, é tentar manter o elo de relacionamento. E não simplesmente ficar procurando ouvir o que quer ouvir, e vai ouvir. E aí depois vai se arrepender do que fez, porque naquele momento ouviu, acreditando que era Deus, quando na verdade nunca foi. Você viu hoje. Jeroboão falou para a esposa, se disfarça, para que você possa ir lá fazer a pergunta e ele não vai saber quem você é. Ela se disfarçou, quando chegou lá, estava para entrar, falou, oi mulher de Jeroboão, tudo bem? É desse Deus perfeito, é dessa manifestação que nós estamos falando, né? Dessas que as pessoas passam tanta dificuldade. Eu te digo, eu dou testemunho, eu atendo muitas pessoas quebradas, destruídas por falsas profecias, revelações, sonhos e visões. Uma coisa importante para finalizar. Nós estamos numa geração que é sonhei. Você sonhou? Conta como sonho. Porque o sonho não vem patenteado por uma assinatura divina. Você sonhou o que eu dei para você. Você pode ter tido um sonho comum. Não interprete ele como palavra de Deus. Quem tem a palavra, prega a minha palavra. O que tem a palha, que é o sonho, com o trigo. Tem dúvida do que eu estou falando sobre sonho? O Senhor faz uma correção pelo profeta Jeremias fantástica. Pegue sua Bíblia e leia Jeremias 23. Você vai entender muita coisa ali. Porque na época de Jeremias também estava uma obra maligna, infernal de falsa profecia. E aí Jeremias mostrou qual é a verdadeira profecia, onde ela está abalizada e fundamentada. Bom, fica o conselho, já que estamos falando da menorá, já que hoje demos uma ênfase muito grande no espírito de conhecimento. E como eu sei que muita gente é enganada, ludibriada, meu irmão, por profecia humana, eu já fui em todos os lugares do mundo. Por profecias humana, que foi me dita pelo homem, eu não estaria casada com a mulher que eu estou casada e eu não teria a filha que eu tenho. Se eu tivesse ouvido a profecia. Assim diz o Senhor, varão.
Estou eu levantando uma varoa. Não, já estou com uma, como é que vai levantar outra? Vai ficar duas? É isso. Não dê ouvido a qualquer espírito. Antes provai. Tá certo? Conselho de apóstolo João, na sua epístola. Tá certo? No capítulo 2. Bom, feito essa, aos irmãos que estão nos acompanhando aí, obrigado aí no chat. E que Deus nos permita, se assim for da sua graça, na nossa próxima aula, 8ª aula, possamos finalizar o que até aqui estudamos. Obrigado por você nos acompanhar, obrigado por estar sempre conosco aí, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, e que você tenha uma experiência genuína com o Espírito Santo para poder ser útil ao seu possuidor. Até mais, Shalom.